Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, que é Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Essa daqui é a mesma autora de um outro livro que também foi publicado pela editora Darkside, o Leve-me com Você, que acabou sendo um dos meus livros favoritos. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro também, que eu vou deixar nos cards para vocês verem. Então, por conta disso, eu tava muito animada para ler esse lançamento, que a editora estava lançando também, da mesma autora, e também estava no selo Dark Love, que é um selo que traz livros com crianças fofinhas que normalmente eu favorito e fico extremamente apaixonada. Então aqui nós também temos história com crianças, uma história de amizade, uma história de família, uma história de aquecer o coração, sabe? Eu adoro histórias assim, então por isso que eu quis trazer essa história aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes de eu contar para vocês um pouco sobre o livro e como que foi a minha leitura com ele, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação de próximos vídeos e também faça parte do clubinho de membros. Tem um botão aqui escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios e acaba ajudando com o meu trabalho também. Então, nesse livro, gente, nós temos a história da Andy. Ela é uma menina de 14 anos e a sua família não tem uma morada fixa. Isso porque a sua irmã mais nova tem um transtorno no espectro autista e ela tem eventos que ela grita muito. Ela grita assim por horas sem cessar. Então, no dia a dia delas, elas têm pouco tempo assim de sossego onde a criança não tá gritando. E daí elas estão indo para casa de uma tia delas e o vizinho tem um cachorro e a Andy acaba descobrindo que o cachorro acalma a sua irmãzinha. Quando ela tá com o cachorro, ela meio que imita o cachorro e o cachorro é calminho. Então ela acaba ficando calma também na presença do cachorro. Então, a partir disso, ela passa a se aproximar desse vizinho por causa do cachorro. E esse vizinho, que é o Paul, ele é um homem bem mais velho, aposentado e solitário. E daí, a partir disso, vai criando um vínculo, uma amizade muito importante entre esses personagens. E esse é a grande história do livro. Não é uma história sobre o cachorro, por exemplo, como a gente imagina vendo a capa. Eu até falava, o livro do cachorro, o lançamento do livro do cachorro. Mas não, gente, o cachorro, ele só acrescenta a história, porque a história mesmo é uma história de amizade, é uma história também de família e uma história de você encontrar um verdadeiro lar. Eu acho que o livro ele fala muito sobre isso, então ele acaba sendo uma história comovente, uma história muito interessante, principalmente porque ele é narrado por essa menina de 14 anos que não tem uma morada fixa, e daí você vai entendendo aqui por que isso acontece, como que é a mãe dela, e elas vivem se preocupando com a Sophie, que é a menininha, porque ela grita muito e as pessoas, os vizinhos, não suportam isso. E, por exemplo, se elas não conseguem lidar com a Sophie de alguma forma, talvez um dia elas precisem colocar a Sophie em um lugar que tratem pessoas que têm esse transtorno, e elas não querem isso, elas amam a Sophie, querem viver em família e elas evitam que isso aconteça. Então, por isso que elas não têm um lugar para morar e por isso que elas tentam lidar da forma que elas conseguem. E esse cachorro acaba sendo meio que algo mágico pra Andy, porque é como se fosse a solução dos problemas dela. Perto do cachorro, a Sophie muda totalmente. E esse cachorro também é muito especial pro Paul, que ele é um homem muito solitário. Ele também tem uma história relacionada à família dele, que acaba sendo muito importante pro desenvolvimento do personagem ao longo do livro. Digamos que tem uma história de amor envolvendo esse personagem, então o livro traz um pouco de romance também. E a Andy aparecendo na vida do Paul acaba sendo algo muito legal. Me lembrou muito, por exemplo, o outro livro da autora, onde nós tínhamos crianças também se aproximando de um adulto e criando uma amizade, um vínculo muito forte para ambos os personagens. Então, essa essência do Leve-me com Você, você também encontra nesse outro livro da autora. O final aquece o seu coração, sabe? Você se sente bem lendo esse livro, você termina ele sabendo que as coisas vão ficar bem. E eu sei que muitas pessoas têm medo de ler livros com cachorro por conta de que cachorros não vivem por muito tempo. Cachorros podem morrer durante a história. Mas, como eu falei pra vocês, o foco do livro acaba sendo nesses dois personagens, na Andy e no Paul, na amizade que eles vão criando, na questão de família mesmo, que trata aqui no livro, e não em cima do cachorro. Não vá com essas expectativas de encontrar uma história super fofinha de cachorro e tal,
atenção, porque eu acho que isso ficou meio que em segundo plano. Eu acho que o livro traz essa mensagem do quanto os animais podem mudar a vida de uma pessoa, tanto ali pro Paul, que é um cara solitário, quanto pra menina autista, e o que o cachorro pode fazer muito bem pra ela, né? Essa companhia que ela acaba criando, um vínculo que ela cria com o animal. Mas eu senti que não era a mensagem principal do livro. Então, por isso que eu recomendo muito esse livro pra vocês. Ele é um livro comovente, mas eu acho que ele não foi tão comovente como o Leve-me com Você. Esse livro aqui, ele me emocionou muito mais, então eu esperava me emocionar bastante com esse, mas acabou não me comovendo tanto quanto estavam as minhas expectativas, por exemplo. Um dos pontos negativos que eu poderia falar desse livro é que ele tem uma parte bem extensa de pescaria, e eu não me interesso por pescaria e as coisas que eles estavam falando ali de pescaria. Eu achei que ficou muito extenso. Quando eu pensei que tinha acabado, tinha mais um capítulo que eles iam pescar e tal. Eu acho que poderia ter tirado essas partes. Eles poderiam ter conversado sobre o que eles conversaram na pescaria sem a importância da pescaria ali pra eles. Não sei se deu pra entender, mas eu achei que não ficou assim muito interessante. E a edição da Dark Side, gente, está belíssima como sempre. Olha aqui a lombada, a gente tem umas florzinhas e tal. Eu senti falta do título aqui na lombada, eu não sei. Tem alguns livros, por exemplo, o Diário de Miriam e o Diário de Nisha. Também tem essa lombada com florzinhas e não tem o título. Olha aqui, essa daqui é a folha de guarda. Tem aqui outros desenhos parecidos com a da capa. Aí tem o sumário, que é dividido em 3 partes. A história começa com a Andy com 14 anos e vai até ela ter 17 anos. E o livro tem a tradução de Débora Isidoro. E o corte do livro, gente, é um vermelho, pra combinar aqui com esse coração. Então, gente, me conte nos comentários se você se interessou em ler esse livro. O vídeo está sendo patrocinado pela editora Dark Side. E eu vou deixar na caixa de descrição o link do livro pra vocês adquirirem ele também. E aqui do lado eu vou deixar a minha resenha de Leve-me com Você, que saiu há algum tempinho, mas vocês podem assistir para vocês lerem os livros dessa autora que eu acabei gostando muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!